Que bom é ter você comigo, deitar no teu colo e receber carinho. Lá fora o mundo tenta me tragar, estando contigo posso crer e descansar. Tu és o meu amado Rei Jesus, fonte de vida, minha vida, minha luz. O sol que nasce aquece o meu viver, consolo e abrigo, meu eterno amigo, meu bem-querer. E mesmo que venha forte tempestade e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar. Tu és minha força, és a minha luz, minha vitória, és o meu Jesus, pois em minha vida tu serás pra sempre meu bem-querer. Que bom, Senhor, nós queremos te adorar essa noite, Jesus. Que bom é ter você comigo, deitar no teu colo e receber carinho. Lá fora o mundo tenta me tragar, estando contigo posso crer e descansar. Tu és o meu amado Rei Jesus, fonte de vida, minha luz. O sol que nasce aquece o meu viver, consolo e abrigo, meu eterno amigo, meu bem-querer. E mesmo que venha forte tempestade e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar. Tu és minha força, és a minha luz, a minha vitória, és o meu Jesus, pois em minha vida tu serás pra sempre meu bem-querer. E mesmo que venha forte tempestade e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar. Tu és minha força, és a minha luz, a minha vitória, és o meu Jesus, pois em minha vida tu serás pra sempre meu bem-querer, meu bem-querer, meu bem-querer. Amém. Eu queria saudar todas as pessoas que estão em casa nos assistindo essa noite. Que o Senhor esteja com todos nós, né? E convidar você a baixar sua cabeça, mesmo na sua casa, para nós fazermos a nossa oração de agradecimento. Amém? Senhor, nós queremos te louvar, Deus, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Senhor, mesmo nesses tempos difíceis, Deus, em todos esses meses, Senhor, nós provamos do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua fidelidade, Deus, e nós queremos Te louvar essa noite, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel, é um Deus que tem derramado a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Deus, e apesar de nós, o Senhor tem nos amado, Pai. Senhor, nós queremos Te louvar, Deus, porque mesmo em meio às dificuldades, Senhor, nós sabemos que o Senhor tem estado conosco.
Nós queremos te louvar, Deus, porque nós conhecemos o Deus grandioso que o Senhor é. Nós sabemos, Deus, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos, Deus, pela tua bondade derramada sobre nós, pela tua graça derramada sobre nós, Senhor, porque nós temos provado, Deus, dia após dia, o quanto o Senhor é bom e tem nos feito tão bem, Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, Senhor, nós podemos afirmar, Senhor, e proclamar que o Senhor, Deus, tem nos dado, Senhor, todos os dias a tua graça e a tua bondade, Deus. É assim que nós te oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Salmos 98 para a gente fazer uma leitura. O título é A Vitória e a Justiça de Deus. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas com a sua força e com seu santo poder. Ele se tornou vitorioso. O Senhor anunciou a sua vitória e fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e fidelidade, Ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Até nos lugares mais distantes do mundo, todos viram a vitória do nosso Deus. Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem ao Senhor com as canções e gritos de alegria. Cantem louvores a Deus, o Senhor, com acompanhamento de harpas. E toquem música nas liras, ao som de trombetas e cornetas. Cantem com alegria diante do Senhor, o Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Cantem a terra e os seus moradores. Rios, batam palmas. Montes, cantem com alegria diante do Senhor, porque Ele vem governar a terra. Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito. Esse salmo não convida a gente só para louvar o Senhor e engrandecer o nome dele, mas ele nos dá um motivo de louvar o Senhor e de engrandecer o nome do Senhor. E nesse intuito eu convido você que está em casa a estar abaixando a sua cabeça, fechando os seus olhos e nesse momento fazer uma oração de confissão de pecados ao nosso Deus. Amém? Pai amado, Senhor, nós exaltamos ao teu nome, louvamos ao teu nome, Deus, e colocamos o nosso coração diante de ti, Senhor, para te pedir perdão pela nossa iniquidade, para te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, para te pedir perdão, Senhor, pela nossa carne, Deus, que muitas vezes tem nos vencido dia a dia, Pai. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti o nosso coração, Deus, para que o Senhor venha sondar os nossos corações, quebrantar os nossos corações, Senhor. Deus, nos converte a Ti todos os dias, para que a nossa carne, Senhor, ela não venha vencer as nossas batalhas, mas para que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude a todos os dias, Senhor, poder vencer contigo, Senhor, essa batalha que é o dia a dia, Pai. Senhor, muitas vezes, Senhor, nós acordamos, Senhor, com vontade de vencer o dia, com vontade de Te louvar em tudo, com vontade de fazer, Senhor, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, mas no meio do caminho tropeçamos, no meio do caminho desistimos, no meio do caminho, Senhor, nos esquecemos de Ti, Pai. Senhor, são tantos sonhos que nós nutrimos, Deus, mas nós muitas vezes nos esquecemos que é o Senhor, Deus, que dá os aval para que eles sejam realizados, Pai. E independente de sonhos realizados, independente de qualquer coisa, Senhor, nós queremos o Teu perdão, Pai. Não para realizar coisas, Senhor, mas para viver em comunhão contigo. Nós queremos o Teu perdão, Senhor, para que o nosso relacionamento com o Senhor, Deus, seja um relacionamento santo, Pai. Seja um relacionamento constante, Deus. Senhor, nós Te pedimos, Pai. Senhor, nos leva para os Teus átrios, Deus. Nos leva, Senhor, para debaixo de Tuas asas, Deus, para que nós
venhamos ter um relacionamento saudável com o Senhor. Deus, nós não queremos caminhar de acordo com a nossa carne. Nós não queremos, Senhor, nutrir, Deus, aquilo que a nossa carne deseja. Nós queremos nutrir, Senhor, os teus sonhos, os teus planos, aquilo que a tua palavra quer que se cumpra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, olha para nós com teu olhar de misericórdia, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a caminhar em santidade, Deus, de acordo com aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas, de acordo com os nossos dons, de acordo, Senhor, com os planos, Deus, que nós temos, mas que o Senhor, Deus, seja a pessoa que está à frente, cuidando do caminho, Senhor, para que nós, Deus, andemos nele, Senhor, em santidade, Deus. É assim que nós te oramos, sabendo, Deus, que o Senhor é bom, sabendo que o Senhor é misericordioso, Senhor, e que se nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto e realmente arrependidos diante de Ti, nós sabemos que nós temos um advogado fiel e justo para nos perdoar, Deus. Em nome de Jesus, amém. Convido o Ministério de Louvor. Amém, nós vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Em Romanos 15, 13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Nós estamos chegando na fase final, na reta final, se Deus quiser, desse momento de pandemia, né? Desse momento de isolamento social, mas eu gostaria de, assim como nós aqui nesse ambiente, que você trouxesse à tona a esperança que você tem no Senhor, que a confiança que nós depositamos no Senhor, ela possa se tornar resposta na nossa vida, uma consequência na nossa vida, em formato de esperança. Eu sei que você, como eu, fez planos para esse ano, para esse semestre, mas que nós possamos descansar, que Deus tem planos ainda melhores para os dias que virão, e eu tenho certeza que Ele realizou muito da obra dele nas nossas vidas, nos nossos lares durante esse momento. Então aproveite para louvar ao nosso Deus, o Deus que nos dá a esperança de viver os novos dias. Se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por
ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida
o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim ele permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Amém. Seja engrandecido o nome do Senhor. Convido você agora a disponibilizar o seu coração para receber a palavra do Senhor que vai ser pregada essa noite pelo pastor Flávio. E nós deixamos nosso abraço carinhoso, tendo a certeza de que em breve nos veremos pessoalmente. Deus abençoe.
Boa noite, amados irmãos e irmãs. Abra sua Bíblia no Salmo de número 103. Salmo de número 103. Passagem bíblica onde basearemos o tema dessa noite. Celebrando as misericórdias de Deus. Esse é o tema do sermão de hoje. Salmo de número 103. Vamos fazer a leitura de todos os versículos deste salmo. Vamos ler então a palavra do Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprova perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executai o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Amém, para a santa palavra de Deus. Celebrando as misericórdias do Senhor. Davi é o escritor deste salmo, um dos salmos mais lindos escrito por o rei de Israel. Sabemos que ele era poeta, tocava harpa, um homem que tinha uma conexão com Deus muito grande. Esse salmo é um salmo de ações de graça, um salmo de celebração e de louvor. Nós percebemos pela leitura que acabamos de fazer que Davi tem um coração altamente grato ao Senhor pelos benefícios, por tantas coisas que ele percebeu durante toda a sua vida. Só tem motivos ímpares para agradecer a Deus nesses momentos. Por isso o salmo de número 103 é um salmo de celebração, de louvor e de gratidão. Davi, de uma maneira poética, convida o seu coração, de bendize a minha alma ao Senhor, convida o seu coração, a sua própria alma, convida os anjos, convida o exército, todas as coisas criadas, se juntarem a ele para um momento de celebração e de louvor. Esse é Davi, que tinha esse coração amável para com Deus. Não é por nada que Deus chama o seu servo de um homem segundo o meu coração. Com todos os defeitos na vida de Davi, algumas coisas erradas que ele fez, mas tinha um currículo muito interessante diante de Deus, ao ponto de reconhecer a sua misericórdia, ao ponto de perceber os seus feitos, coisas maravilhosas na sua vida. Muitos dos salmos, a maioria dos salmos, dos 150 salmos, foram escritos por este rei de Israel, um homem que tinha uma consideração e um apreço muito grande ao seu Deus. O sermão de hoje atende à própria estrutura do Salmo de número 103. As divisões do sermão estão próprias dentro da estrutura do próprio Salmo. Aproveitei que ele tem umas divisões interessantes, o próprio Salmo, e aproveitei as divisões do salmista para
colocar o sermão dessa noite. A primeira parte nós vamos nos ater à palavra bendizer, vamos aprender o que é essa palavra bendizer. Na segunda parte nós vamos trabalhar as razões por que devemos celebrar as misericórdias do Senhor. Depois nós vamos falar sobre a singularidade do caráter de Deus. Por que razão Deus é tão misericordioso? É o quarto ponto que nós vamos falar neste sermão. Deus leva a sério quem leva a sério a sua santidade. Esse é o quinto ponto. O sermão está dividido dentro da estrutura do próprio Salmo. Então a primeira parte é a palavra bendizer. O que Davi queria dizer com essa palavra? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendizer quer dizer, ele estava dizendo para o seu coração, louve, exalte, fale bem do Senhor. A palavra bendizer, fale bem do Senhor, todos os dias da minha vida, né? Ele foi aquele que falou, eu cantarei louvores do Senhor, enquanto eu viver, terei esse compromisso com o Senhor. Davi convoca a sua alma, os anjos, os exércitos, os ministros, toda a criação a se juntar com ele, numa jubilosa exaltação ao nosso Deus. E ele usa muito essa palavra, nas entrelinhas, a palavra gratidão. Gratidão é a mãe de todas as virtudes. Davi diz para o seu coração, nunca devo esquecer de um só benefício do Senhor. Ele é o escritor de um salmo quando ele diz assim, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor enquanto eu viver. Davi tinha uma lucidez muito grande de quem era Deus. Ele sabia perfeitamente do caráter de Deus. Não é por nada que este salmo é um dos salmos mais lindos escritos por este poeta, por esse rei de Israel. A segunda parte, na estrutura deste salmo, fala razões por que devemos celebrar as misericórdias de Deus. Aprendendo com o próprio salmista, nós ouvimos na leitura deste salmo vários momentos que ele fala por que nós devemos celebrar a misericórdia do Senhor. Primeiro ele diz, porque ele perdoa todas as tuas iniquidades. Então nós temos motivo de sobra. Eu, como pregador, tenho motivo de sobra para celebrar as misericórdias do Senhor, né? Quem era eu antes de estar num púlpito como esse, pregando nessa noite? A igreja já sabe a minha história, que eu não vou contar agora, nesse período de pandemia. Eu estou com o Júnior aqui perto, já olhando para mim, para eu não repetir porque que eu cheguei a me reconciliar com Deus. Você já sabe, eu não vou falar isso no sermão dessa noite. O salmista disse, nós devemos celebrar o Senhor, primeiro porque Ele perdoa as nossas iniquidades. O perdão é a base que caracteriza a nossa salvação, né? Por isso que Jesus, quando esteve aqui há mais de 2000 anos atrás, Ele disse, arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas iniquidades, a primeira atitude de Deus é nos perdoar. O perdão nos credencia esse momento importante para adentrarmos a eternidade perdoados. Por isso, a nossa irmã orou aqui, um momento de confissão dos pecados, para que pudéssemos estar aceitos na presença de Deus para esse culto de celebração e de louvor nessa noite. Segundo, por que razões devemos celebrar a misericórdia de Deus? Davi disse, porque Ele sara todas as tuas enfermidades. Deus é solidário nos momentos mais adversos e mais difíceis, conflitantes da nossa vida, né? Quantos irmãos aqui da nossa igreja que não estão presentes no culto dessa noite, estamos com pouca gente aqui nessa transmissão, mas irmãos que se nós tivéssemos uma igreja aqui lotada, eu pedisse para que um irmão apenas falasse das misericórdias do Senhor, no que diz respeito à cura, daquilo que Deus processou em algum dos irmãos nessa igreja. Nós tínhamos alguns irmãos aqui para falar de enfermidades que foram curadas pela graça, pela misericórdia do nosso Deus. Terceiro lugar, porque devemos celebrar as misericórdias do Senhor. No versículo 4 ele diz, porque redime a tua vida da perdição. Uma das grandes histórias da Bíblia Sagrada é a história da redenção. Deus, a palavra redimir quer dizer comprar. Através da morte expiatória e vicária de Cristo no Calvário, Ele nos comprou, e o seu sangue derramado para a remissão dos nossos pecados, temos acesso a Deus, porque Ele comprou as nossas vidas, as nossas almas, e nos proporcionou a eternidade por esse critério de cruz, de morte e ressurreição, nos credenciando o direito de adentrarmos a eternidade, porque Ele nos comprou, Ele nos redimiu. Quarto lugar, porque nós devemos celebrar as misericórdias do Senhor, porque Ele te coroa de benignidade e de misericórdia. A salvação é um presente de Deus, e Ele tem cuidado de nós
todos os dias. Nós não vivemos aleatoriamente nesse mundo. Nós vivemos esse mundo com um propósito estabelecido pelo próprio Deus. Por isso são palavras usadas nesse contexto da salvação. A palavra eleição, predestinação, beneplácito, que diz respeito à autoridade e à vontade do Senhor. Nós não estamos aqui por acaso nessa terra. Não há casuísmo no cristianismo, não há fatalismo nas doutrinas básicas da fé cristã. Estamos aqui dentro de um propósito estabelecido pelo nosso próprio Deus. Então nós precisamos entender que nesse isolamento social, nessa pandemia, nós precisamos fazer uma leitura desse isolamento social. Nós estamos isolados uns dos outros, mas jamais isolados da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é solidário. Nós, lendo a história do povo de Israel no Antigo Testamento, vamos perceber que Deus sempre foi presente na caminhada do seu povo. Ao sair da terra do Egito, naquele momento, Deus providenciou uma nuvem para proporcionar sombra ao povo de Israel durante o dia, naquele sol causticante do deserto. Ele tinha uma tocha de fogo à noite para que eles pudessem caminhar no escuro, para erradicar a luz, para erradicar as trevas. Então sempre Deus foi solidário. Lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que Ele sempre esteve presente nos momentos mais difíceis e mais adversos da nossa vida. Quinto lugar, porque nós devemos celebrar as misericórdias do Senhor, porque Ele trata, porque Ele farta a tua vida de bens, que cuida de todos e que dá o sustento. O que é que eu aprendo quando Jesus está no Sermão do Monte, chamando a atenção dos discípulos e uma grande multidão? Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Ele disse, olhem para os passos não trabalham, não fazem nada, Deus cuida dos passos. Olhe para os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. E ele disse, homens de pequena fé, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas Deus acrescenta. Devemos celebrar o Senhor porque Ele farta a nossa vida de bens, Ele tem cuidado de nós, Ele é que dá o sustento. O Deus que cria é o mesmo Deus que providencia. Ele não é um Deus dos deístas, sabe o que é o Deus dos deístas? É um Deus que criou tudo aqui e abandonou a natureza. Não, é um Deus imanente, é um Deus que é transcendente. É um Deus que não se confunde com a criação, porque seria panteísmo. É um Deus, a parte da criação, Ele está na criação, porque a criação fala dele. O Salmo 19 diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. A natureza identifica um Criador, mas Ele não se mistura com a criação, porque isso é panteísmo. Ele é transcendente, Ele está à parte. A natureza identifica, mas Ele é o Criador porque está acima da sua criação. Além de cuidar do ser humano, a sua imagem e semelhança, que é a coroa da criação de Deus, cuida dos animais, cuida da natureza. E nós estamos inclusos neste amor e nessa misericórdia. 6, porque devemos celebrar as misericórdias do Senhor. Ele diz, na tua mocidade, Ele renova a tua vida como da águia. Isaías fundamenta esse princípio dizendo, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Terceira parte deste sermão. Nós vamos falar agora e aprender com Davi sobre a singularidade do caráter de Deus. Olha só a singularidade do caráter de Deus. No versículo 8 ele diz, Deus é misericordioso, Ele é piedoso, Ele é longânimo e grande em benignidade. É a mesma coisa que Davi está nos chamando a atenção para os atributos de Deus. São qualidades próprias da divindade e muitas dessas qualidades são atributos incomunicáveis que pertencem apenas à divindade. Nós temos bondade e misericórdia, mas tudo isso de uma maneira não tanto como Deus, que tudo para Ele é eterno e Ele não falha na bondade, na misericórdia, no amor. A misericórdia exercida pelo ser humano ela é muito circunstancial, o amor humano é circunstancial, a bondade é circunstancial, mas quando isso é atribuído a Deus, aos atributos de Deus, são incomunicáveis, Ele não confere a nós, porque sabe que nós somos totalmente circunstanciais e o nosso amor ele é analisado dentro dessa postura, dessa circunstância. O versículo número 9 diz assim, não repreende perpetuamente, é próprio do caráter de Deus, Ele não implica com a gente, Ele não quer nos castigar, Ele não tem nada, a pandemia não é um castigo para todos nós, é algo que é comum a toda a natureza, todos nós estamos dentro do mesmo paro, todo mundo sofrendo, né? O coronavírus pegou aí o pessoal rico, pobre, independente de cor, não tem para ninguém, né? Quem escapou tem a misericórdia de Deus por aí.
e aqueles que ele resolveu levar. No versículo 11 disse: não há limites para a sua misericórdia. Eu gosto demais de falar nos meus sermões sobre a lei da semeadura. A lei da semeadura, ela não é seletiva, ela não é implicante. A lei da semeadura, ela não quer achar o João ou a Maria para castigar, porque Deus é perfeito, aquilo que você planta, você colhe. Então não adianta. Mas quando se trata de Deus, dos seus atributos, ele faz isso porque Deus é amor. João disse: Deus é amor, e não há falha nele. É isso que Davi percebe, o caráter de Deus. Ele aposta no caráter de Deus, porque sabe que suas promessas não falham. Quando Deus diz que vai fazer uma coisa, ele tem caráter, ele vai fazer mesmo, né? Quarto lugar: por que razão Deus é tão misericordioso para conosco? Por que razão ele é tão misericordioso? Versículo 14 diz assim: porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, né? O salmista, eu analisando este salmo em casa, é interessante como ele forneceu todo o sermão. A questão é só você ir visualizando dentro dos versículos e percebendo como é que Davi percebe essa misericórdia de Deus. É fantástico, eu me impressionei quando esboçava o sermão neste Salmo 103, né? Foi fácil ele dando essas dicas. Quando a gente entra no coração do autor, é fácil entender os seus pensamentos, né? E ele diz: por que razão Deus é tão misericordioso para comigo? Davi dá uma dica maravilhosa para nós, porque ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, somos frágeis, né? Não temos a mínima condição de obedecer a Deus, se não for por uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que nos ajuda, que nos consola, e que abre o nosso entendimento para compreender a palavra, a vontade de Deus todos os dias. Por isso Deus é misericordioso, essa é a razão da sua misericórdia. Ele sabe que somos pó, sabe da nossa natureza pecaminosa, da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. Os versículos 15 e 16, ele disse: ele reconhece a brevidade da nossa existência. Nós vamos passar uma chuva por aqui. É como a erva que nasce hoje, amanhã é queimada pelo fogo. Sabendo da nossa caminhada passageira aqui, Deus é fiel e Ele nos acompanha toda essa caminhada. O Espírito Santo tem uma função grande e responsável diante da igreja: conduzir todo o rebanho do Senhor à eternidade. O Espírito Santo, ele desceu para substituir a presença corpórea de Jesus. Ele tem várias funções do Espírito Santo com a igreja. Primeiro, levar a igreja a fazer missões, né? O Espírito Santo desceu para fazer missões, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Mas é o Espírito Santo que muitas vezes nós oramos, não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo filtra a nossa oração. Ela não chega no céu em português, ela chega na linguagem de Deus, na linguagem do Espírito lá. São muitas as funções do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai ajudar a mim e a você nos introduzirmos na presença de Deus na segunda vinda, ou se deixarmos essa vida antes que Jesus volte. O Espírito Santo é responsável, né? É tanto que quando você é eleito em Cristo Jesus, que aceita Jesus, você é selado com o Espírito Santo de Deus. O diabo não tem acesso à tua alma, porque uma carta selada ninguém pode violar, ninguém pode ler, só o destinatário. Enquanto não chegarmos na eternidade, estamos selados com o poder do Espírito Santo de Deus, e Ele vai nos conduzir à eternidade. Então não tem pandemia para Deus, não tem isolamento social para Deus, não tem praga para Deus. O povo de Deus está preservado, porque a morte não tem a última palavra sobre a igreja. Jesus disse para Maria, quando ela perguntava: Lázaro já está morto há 4 dias, no estado de putrefação. Como é que dá um cara desse aí que já está nessa condição? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e o que vive e crê jamais morrerá. Esse é o nosso Deus, que tem caráter, e faz valer as suas palavras, as suas promessas. Deus leva a sério quem leva a sério a santidade. E agora os versículos que eu vou ler, todos eles no final tem a palavra temer. Por isso agora nós vamos aprender com o salmista que Deus leva a sério quem leva a sério a santidade. Olha o versículo 11: é grande a sua misericórdia, mas para os que o temem. Deixa eu falar sobre graça comum e graça especial, para que você entenda isso aqui. A graça comum é quando Deus manda a chuva, Ele manda sobre toda a sua criação, incluindo os animais, a vegetação, o ser humano, é para todo mundo, não há discriminação em ninguém, tanto seja pagão como seja eleito, não interessa, é chuva para todo mundo. Chove no quintal do marginal e chove no quintal daquele que serve ao Senhor fielmente. Isso é a graça comum. A graça especial é a salvação, que daquela está presa à eleição, predestinação e à vontade do próprio Deus. Porque Deus é quem efetua em vós,
tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Existem dois tipos de graça. A graça comum, que é essa que é espalhada para toda a natureza. Deus não está, quando Ele manda chuva, Ele não vai se preocupar se o cara é marginal, não vai chover no quintal do marginal, vai dar milho no quintal do marginal e daquele que serve ao Senhor. Isso é graça comum, porque Ele tem compromisso com a criação. A graça especial diz respeito à salvação das pessoas, e nem todo mundo é passivo da graça especial. É preciso ser eleito em Cristo Jesus. Por isso ele diz, é grande a sua misericórdia, mas para os que temem ao Senhor. Olha o destaque, para os eleitos, para os que temem ao Senhor. Versículo 13, ele se compadece dos que temem ao Senhor. Versículo 17, sua misericórdia é de eternidade e eternidade para os que o temem ao Senhor. Por que ele fala tanto isso, Davi? Tem uma coisa especial aqui, cara. Ele não é louco de repetir a palavra temer, não sei quantas vezes neste salmo. Versículo 17, sua misericórdia é de eternidade para a eternidade, mas, esse mais complica o negócio, é para aqueles que temem ao Senhor. Versículo 18, a misericórdia para os que guardam a sua aliança, é a mesma coisa de temer. Ele só fez uma pequena mudança, para os que temem, para o que guarda a sua aliança. Jesus disse, o verdadeiro discípulo é aquele que guarda os meus mandamentos, né? É aquele que me ama, que guarda os meus mandamentos. Eu gostaria de desafiar a mim mesmo e os irmãos aqui presentes e vocês aí que estão em casa. Não é tão complicado a gente escrever um salmo, né? Você pega o termo hoje, o tema do sermão de hoje, celebrando as misericórdias do Senhor. Você pode pegar um caderno em casa, com mais vagar, tranquilo, nessa pandemia, tem muita gente que não está saindo de casa. Pega uma caneta, coloca, celebrando as misericórdias do Senhor. E começa a enumerar assim, vai lá no teu passado e começa a ver os momentos difíceis, desemprego, crise, etc. E você faz uma lista assim, de que coisas eu posso celebrar. Foi assim que Davi escreveu este salmo. Ele procurou fazer um apanhado de toda a sua vida pregressa, em toda a aventura que ele vinha diante do Senhor, dessa vida que ele levava com Deus. E daí escreveu o Salmo 103, falando das misericórdias do Senhor. Por que Deus é tão misericordioso? Porque Ele sabe que eu sou pó, sou frágil, né? Por que Ele me concedeu a salvação? Porque eu sou um homem que fui preparado por Ele mesmo para temer ao Senhor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então fica aí a dica para aqueles irmãos, para vocês. Pega um caderno em casa, amanhã, segunda-feira, na hora que você estiver bem tranquilão, coloca, celebrando as misericórdias do Senhor. Foi o que o pastor Flávio pregou ontem. Eu vou enumerar algumas coisas que porque devo celebrar a misericórdia do Senhor. Aí eu estou entendendo que você entendeu o sermão dessa noite. Amém, queridos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as consolações do Espírito Santo repouse sobre nós, sobre a igreja de Jesus, hoje e por todos sempre. Amém, queridos? Deus nos abençoe. Amanhã, segunda-feira, carta de Deus, depois das 10 horas. Deus abençoe a todos vocês.